Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa e o Evangelho para esse final de semana é João capítulo 20, versículos de 19 a 31. Eu vou me dispensar de proclamar para dar mais tempo para fazer um breve comentário também sobre a primeira leitura, que é muito interessante, dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver como as comunidades experimentaram a força do ressuscitado nesses dias, e gostaria então de dar uma palavra sobre a primeira leitura. Antes de dizer que esta semana, depois do domingo de Páscoa, era chamada pelos antigos Semana in Albis. O que significa isso? Semana de branco. Porque aqueles que recebiam o batismo deveriam usar durante uma semana inteira aquela veste branca do batismo. E nesse domingo, que nós chamamos Domingo da Misericórdia, eles levavam as suas vestes brancas para depositar na tumba de um mártir. Era muito belo esse gesto, né? Para lembrar aquele texto, né? Tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, né? Vocês que nos precederam na fé. Então era um domingo no qual se passava do hábitos, da roupa branca, aos novos hábitos, quer dizer, novos costumes que a vida cristã deve suscitar no coração das pessoas. No Evangelho desse final de semana eu vou comentar daqui a pouco, mas antes queria dizer uma palavra sobre a primeira leitura, porque esta primeira leitura nos oferece um pouco os pilares da vida cristã dos primeiros séculos, não é? Nós ouvimos na primeira leitura, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, dizendo que os que tinham se convertido, quer dizer, aqueles que tinham abraçado a fé, e abraçando a fé no ressuscitado, mudado a direção das suas vidas, perseveravam. E 4 eram os pilares da perseverança e ao mesmo tempo da vida cristã naquele momento. Primeiro, ouvir o ensinamento dos apóstolos, a comunhão com a igreja, a comunhão com a tradição, a comunhão com aquilo que os apóstolos estavam ensinando, tanto da primeira geração quanto na segunda, claro, né? E até hoje, tá certo? A comunhão com aquilo que ensinam os apóstolos de Cristo, os bispos, a igreja. Segundo, a comunhão fraterna. Então, a primeira coisa, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A didaqué, documento antigo, mostra esse ensinamento, a didascalia também. Primeiro, ouvindo o ensinamento. Segundo, na comunhão fraterna, quer dizer, na comunhão inclusive de bens. Mais abaixo o texto diz que eles colocavam tudo em comum, viviam unidos, não havia necessitados entre eles. A história da igreja, contada por Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, fala de uma igreja dos primeiros séculos que tinha muito zelo e muito cuidado para com a viúva e com o órfão, e que tinha uma espécie de caixa comum, um dinheiro guardado para socorrer as necessidades do povo nas calamidades também. Então a igreja dos primeiros séculos, porque também não havia estrutura. Nesse momento aqui dos Atos dos Apóstolos, não existia igreja construída, não havia templo. E eles frequentavam as sinagogas e frequentavam o templo. E rezavam junto com os judeus. Depois passarão a rezar no domingo, conforme vai dizer o Evangelho, passarão a rezar nas casas. Será o tempo da chamada Domus Ecclesia, quando as pessoas que tinham casas maiores ofereciam para que os cristãos celebrassem o culto dominical ali. Inclusive, há desenhos antigos e de ruínas e tal, de casas antigas que tinham inclusive espaços próprios para o batismo, com desenhos e tudo muito bem feito nas paredes. Essa chamada Domus Ecclesia é uma realidade muito interessante. Por baixo da catacumba nas catacumbas de São Calixto se pode ver ali em Roma um pouco dessa realidade da chamada Domus Ecclesia, não é? A casa que se torna casa do Senhor, que se torna templo onde os cristãos podem se reunir. Muito belo. É toda uma situação que os cristãos vivem de perseguição, de dificuldade de se reunir, não tinham espaço, não tinham templo,
se reunia ora com os judeus nas sinagogas, no templo também, e ora nas casas, aos domingos, nas casas daqueles que tinham residência maior, que ofereciam a sua casa para que os cristãos pudessem ali realizar o culto, né? Bom, pudessem ali celebrar a sua fé. O terceiro, eram perseverantes na fração do pão. A fração do pão era um dos nomes dados à Eucaristia. Então eram perseverantes na participação da missa, da Eucaristia. E também nas orações. Significa dizer que os cristãos cultivavam uma vida de oração intensa. É claro que vamos seguir o texto, nós vamos entender muitas outras coisas. É belíssimo esse texto da primeira leitura. Diz que haviam prodígios e sinais, não é? E que aqueles que abraçavam a fé viviam unidos e colocando tudo em comum. O relato da doação de Barnabé, que vendeu um campo e colocou à disposição da comunidade, é uma prova disso. Mas depois esse comportamento vai continuar pelos próximos séculos. Ambrósio de Milão, um bispo, por exemplo, que era governador, um homem riquíssimo, vendeu seus bens e fez deles caridade para com os pobres. E assim muitos outros que aderiram à fé, senadores, pessoas que tinham alto poder aquisitivo, pessoas da guarda romana e de outros meios que tinham poder aquisitivo, uma vez que aderiam à fé, faziam também essas doações para o cuidado com os pobres, não é? É uma curiosidade interessante que se falava nos cursos de liturgia em Roma, que quando eu morava em Roma, que esse gesto de lavar as mãos no ofertório não é só um gesto espiritual, né? Mas é que traziam também animais e o sacerdote tocava, né? Recebia animais que depois seriam partilhados com a comunidade e tudo mais. Havia uma oferta nesse sentido, né? Bom, e aí se lavava as mãos para continuar o sacrifício, a celebração, né? Continua o texto. Diariamente todos frequentavam o templo. Não é que a missa era diária no começo. A missa passará a ser diária em algumas comunidades um pouco mais avante. Santo Agostinho será um dos que vai incentivar a chamada missa diária, celebrar a missa todo dia e não só no domingo, que era dia do Senhor, né? Mas eles iam ao templo não para celebrar, mas para rezar e para participar das festas judaicas também, né? Era um momento em que ainda as duas coisas ainda estavam muito ligadas, né? O cristianismo que nascia, que não era considerada religião nesse primeiro momento, mas era considerada como uma seita, e o judaísmo, né? Que era considerado uma religião. Diariamente frequentavam o templo, partiam pão pelas casas, quer dizer, a chamada Domus Ecclesiae, a celebração nas casas, e tomavam refeição com dois toques muito importantes aqui, com alegria e com simplicidade. Muito importante essas duas notas dos cristãos da primeira hora. Essa alegria dos cristãos vai inclusive tocar muito na época dos mártires, quando eles morriam cantando nas arenas, e os torturadores e o imperador também ficavam a se perguntar por que todas as pessoas têm medo da morte, mas estes aí não têm medo da morte? O que acontece? Por que eles morrem sorrindo e cantando, louvando a Deus? E procuravam entender e ao mesmo tempo ficavam com uma grande interrogação no coração, não é? Com alegria e simplicidade, era outra marca dos primeiros cristãos. Alegria, simplicidade, também a hospitalidade era uma marca muito forte, e o serviço, o cuidado com as viúvas e com o órfão era uma marca muito forte nos primeiros cristãos, nas primeiras comunidades. E para concluir essa reflexão sobre o texto, diz que eles eram estimados por todo o povo. Interessante, né? No início, dizia nosso antigo bispo Dom Gerardo, dizia, no início os cristãos eram poucos e encantavam a muitos. Hoje nós somos muitos, talvez não encantemos tanta gente assim com o nosso testemunho, né? Mas a verdade é que eles eram estimados por todo o povo porque eram gente que inspirava confiança, fidelidade, verdade, bondade, né? Todas essas coisas que são próprias da ação do ressuscitado no meio da comunidade. Bom, o salmo é um salmo de
de louvor, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna sua misericórdia, justamente o domingo da misericórdia, não é? Podemos também, poderíamos refletir aqui sobre as obras de misericórdia, mas não é o momento, mas é um tema bastante interessante, o domingo da misericórdia. E vamos ao Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, né, quer dizer, o dia em que a comunidade se encontrava para celebrar a Eucaristia, comer o pão eucaristizado, como chamavam, não é? Os discípulos estavam com portas fechadas, não porque fosse uma reunião secreta, como alguns filósofos vão questionar mais adiante, não porque fosse reunião secreta, mas porque estavam com medo. Estavam com medo, celebrando com medo dos judeus. Muito interessante que Jesus vai aparecer no meio deles, e é interessante, diz um teólogo famoso, um biblista, diz que Jesus não apareceu avante e nem acima, apareceu no meio deles, para mostrar o que é de fato uma vida em comunidade, né? E ele, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Não desejou a paz, mas deu a paz. A presença de Jesus, a presença messiânica do Messias, traz a paz tão esperada, o Shalom, tão profetizado pelos antigos. É um tempo qualificado como o tempo da graça que está chegando, que chegou já para o povo de Deus, não é? A paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes as mãos e o lado como uma prova de que ele ressuscitado era o mesmo que tinha morrido, para que eles percebessem que houve de fato algo aconteceu, né? O livro do Apocalipse dirá que o Cordeiro que vai aparecer nos últimos tempos, imitando o Cordeiro Divino, será um Cordeiro que não traz nenhuma marca. Essa é uma religião que não passa pela cruz. Essa será uma maneira de distinguir que não se trata de alguém enviado por Cristo, porque Cristo apresenta logo as marcas da dor. Aqui estão as mãos e o lado, as marcas da cruz, né? Bom, os discípulos se alegraram, diz o texto, porque viram o Senhor, e novamente Jesus desejou para eles e deu para eles a paz. E os enviou, como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Interessante que esse tempo de Páscoa é também um tempo de missão, de envio, não é? Embora estejamos num tempo de quarentena, não é? Mas é bom refletir sobre isso. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É claro que, como em grego as palavras têm artigo, e aqui no caso não há nenhum artigo, então diz um teólogo biblista que, como não há artigo, é porque o Espírito Santo é recebido por cada um de acordo com a capacidade do seu coração. Não é receber o Espírito Santo como se fosse algo dado na mesma proporção para todos, mas cada um recebe de acordo com aquilo que preparou no seu coração, com aquilo que há disponibilidade dentro de si. Porque a Bíblia também diz que onde há contenda, divisão e pecado, o Espírito não habita. Então o Espírito habita no coração do homem na proporção que o homem abre o seu coração. Muito bem. Receber Espírito Santo. E em seguida dá para a igreja o poder de perdoar pecados. E aparece então a figura de Tomé, que era um dos 12, chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Então Tomé, que é gêmeo com alguém, esse gêmeo pode ser um sentido teológico, quer dizer, esse gêmeo de Tomé somos todos nós, que também experimentamos as dúvidas e as inquietações dentro de nós. Então esse Tomé chamado Dídimo, gêmeo, que deveria saber como era a vida, sempre acompanhado de alguém, quem tem um gêmeo anda sempre junto do seu irmão, da sua irmã, né? Tomé quebrou esta unidade. Ele não estava, diz o texto, quando os discípulos receberam.
esta visita de Jesus, a visita no dia da celebração dominical. Por isso é tão importante participar da missa, porque é o dia do encontro com o Senhor ressuscitado. E quem não está ali não faz essa experiência, não pode viver essa experiência profunda com o ressuscitado. Tomé então diz, olha, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e a mão no seu lado, não vou acreditar. Então o texto diz que 8 dias depois, então, no outro domingo, dia do Senhor, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Interessante de novo, né? Em casa, não havia templo. Os templos serão construídos depois da conversão de Constantino, e serão construídas nas chamadas basílicas, né? Mas até aqui, então, os cristãos se reuniam nas casas, tá certo? Reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Jesus pôs no meio deles e disse, a paz esteja convosco. De novo, deu a paz para os discípulos. É muito importante essa paz, que nas antigas línguas não é a nossa paz, que é simplesmente uma paz de não ter guerra, uma coisa assim, mas significa os bens messiânicos, né? A paz esteja convosco, tudo aquilo que é necessário para o bem-estar do homem, para a felicidade do homem. E Tomé respondeu com uma bela profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E diz o texto que estas coisas foram escritas para que, crendo no Filho do Homem, tenhais a vida em seu nome. Tenhamos a vida construída, vivida, edificada no nome de Cristo, não é? Bom, meus amados irmãos e irmãs, eu deixo então essa reflexão para este domingo da misericórdia, né? Que possamos valorizar mais o domingo, como diz o Senhor, como dia do encontro da comunidade com Cristo ressuscitado, valorizar mais a celebração da Eucaristia como um momento de encontro da comunidade para celebrar a sua fé, que possamos hoje também lembrar que ao domingo, são nos domingos que nós não somente celebramos nossa fé, nos encontramos com o ressuscitado, mas restauramos a nossa paz, dada por Cristo como dom messiânico, e aos domingos recebemos de novo o Espírito Santo para nos orientar, para nos dar os seus 7 dons e para vivermos em conformidade com Ele e produzindo os frutos, conforme diz Gálatas 5, os frutos da vida no Espírito. Então desejo a todos um ótimo domingo, que a paz e a graça de Deus permaneçam no coração de todos.